Que bom estar aqui. Nós não estamos sozinhos. Muitas vezes a gente pensa que a gente está só, né? Tem algo na frente, a gente esforça tudo. De repente a gente olha ao nosso redor, não tem ninguém. Aí você olha para trás, cadê a pessoa? Irmãos, eu desperdicei tempos preciosos na minha vida. Eu perdi muito tempo. Não importa como a gente nasceu, qual foi nossa circunstância do seu crescimento, aonde a gente passou, mas o que Deus nos permitiu é a hora, né, o tempo. Rico, pobre, forte, fraco, mulher, homem, não importa, pessoa que mora no hemisfério norte ou sul, todo mundo tem um dia 24 horas. 24 horas por dia. 7 dias por semana. 365 dias por ano. E hoje também já começou. Ninguém pode guardar, ninguém pode poupar essa hora que a gente tem hoje. Se você usou, usou. Se você poupou 5 horas, você quer usar amanhã? Aí 24 horas mais 5, você tem 29 horas amanhã? Não. Se você não usou, já foi. Como eu desperdicei esses tempos preciosos. Isso não quer dizer que eu não esforcei no ministério. Eu esforcei. Lutei. Relutei. Caí. Não tinha mais onde descer mais. Levantei de novo, lutei, relutei. Mas como disse o apóstolo Paulo, segundo Romanos capítulo 10, versículo 1 e 2, ele fala claramente que esse povo tem zelo demais, mas não tem conhecimento de Deus. Já cheio de gás, né? Na nossa linguagem. Cheio de desejo de servir Senhor, levantar a igreja, fazer missão, fazer tudo. Tinha muito zelo demais, mas faltava conhecimento de Deus. Mas o Senhor era diferente de Jesus Cristo. Ele é nosso modelo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 2, ele fala, 3, apóstolo Paulo outra vez, usando Jesus Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Irmãos, como? Cristo morreu segundo o quê? Segundo o quê? Segundo o quê, irmãos? Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? Até Jesus Cristo na sua morte, ele não morreu porque ele queria morrer aquele jeito. Segundo a palavra. Ele ressuscitou não porque
Ele quis, eu vou ressuscitar. Não, ele tem que ressuscitar ao terceiro dia. Nem segundo dia, nem quarto dia, nem disso. Disso, o Senhor, ele viveu. Ele sendo filho de Deus, ele sendo Deus, ele como submetia viver segundo a palavra de Deus. Então a gente tem que refletir. Esse congresso e nada mais. Irmãos, eu acho assim, né? O que foi dito esse congresso, compartilhado, acho que a gente já sabe, não sabe? Ô, pessoal, vamos ser sinceros. Eu agradeço muito pelos seus respeitos, humildade, que ouvindo toda a palestra do meu amigo Park, pastor. Mas você já sabe, não sabe? Já sabia tudo. Já ouviu tudo. Já tentou tudo. Mas quando a gente faz, não sei, de repente a gente vê, por que eu estou aqui? Por que está acontecendo essas coisas? Porque entrou muitas coisas de nosso zelo, nosso conhecimento, minha experiência, meu pensamento, meu interesse, minha esperança, minha vitória, meu ser, todas as coisas que começam com eu. Que esquecemos que a gente estava dentro de Deus. Eu gosto dessa palavra Deus em português. Eu gosto mais do que palavra God, em inglês, God. Mas eu gosto mais de Deus, D-E-U-S. Porque entre Deus, lá dentro tem eu. D-S. Entre essa palavra Deus tem eu. Quando eu vejo, eu leio a palavra Deus, eu vejo eu estou nele mesmo. Então, Jesus, ele veio aqui na terra, viveu, morreu, ressuscitou. Todas essas coisas de acordo com a palavra de Deus. Irmão, a gente está numa crise. É crise. Politicamente, economicamente. Porque política e economia sempre andam junto. Não existe política boa e economia ruim. Não existe, ou vice-versa. Sempre anda junto. O que mais abominável, o que mais realmente a gente tem medo mesmo, que quando numa nação como o Brasil e outra nação, quando o governo se deteriora, o povo inteiro fica deteriorado. Não existe só liderança deteriorada e povo não existe. Analogicamente, a gente reflete isso. Se o pastor, se o missionário, se o obreiro, se a liderança na igreja ficar espiritualmente caído, ou recaído, deteriorado, a igreja toda é deteriorada. Nós implantamos igrejas, ou servindo uma igreja já existente. No domingo a gente vê o povo de Deus, sua congregação, seu povo de Deus, ovelhas entrando, e o que você olha? O que você imagina? Aquelas pessoas que vão assentar seus assentos, vai esquentar esses assentos? O que a gente vai fazer? Sim, a gente compartilha a palavra de Deus, prega a palavra, até todo esse cântico,
Toda essa musicalidade faz nosso povo se converter, somente lembrar a glória de Deus. Todas as coisas que a gente tem, cativa cada alma, cada coração, que converge somente o único que é digno de receber nossa adoração. Ele é Senhor Jesus Cristo, representado na sua palavra. Ele é, como disse João no Apocalipse, capítulo 6 diante, ele viu leão de Judá, ele vê leão de Judá, mas quando ele vira quem estava sentado no trono, não era leão de Judá, mas sim cordeiro que foi sacrificado por nós. Ele é rocha, ao mesmo tempo ele é água viva. Ele é inabalável, Deus Todo-Poderoso. Mas aquele que cura carniço ferido. E a gente esqueceu tudo isso. Mas por quê? Por quê? Quando Arival, que nosso veterano, não, porque você está aqui com a sua esposa, não, né, Marcos? Você vê que a gente ama, respeita seus ministérios. Na nossa época, quando a gente estudava no seminário, irmãos, sendo SPS ou SPN ou, né, outro seminário, ou ATIB, onde que seja, quando a gente estudava naquela época, a gente tinha modelo, pessoal. Tinha pastores que a gente olhava e sentia no coração que ele se incendiava com a sua pureza, devoção, fidelidade. Quando a gente encontrava evangelistas, imperador da igreja ou missionário, a gente tinha muitos dilemas. Eu vou para a igreja pastoreal ou vou para o campo missionário. A gente estava assim em dilema. Quando a gente encontrava missionário, a gente chorava junto, a gente queria ir até conquistar a terra. Quando a gente vê um pastor, não é, tem que servir a igreja do Senhor, na igreja local. Ou quando a gente via professor, até tinha vontade de ser professor de seminário. Mas agora a gente tem que pedir perdão para os nossos calouros. Eles não têm modelo. Porque eu errei. Porque nós erramos. Eles não têm modelos. Está difícil. Muito difícil. Mas ainda bem que ainda nosso modelo principal está aí. Deus faz sua obra. Ele faz. Irmãos, toda essa história que Reverendo Park, ele, interessante, né? Pastor presbiteriano, que ele usou todos os métodos de pentecostal, Assembleia de Deus. Por quê? No início o motivo era bom, né? Porque ele queria crescer a igreja, fazer missão, e servir a sociedade. Mas ainda bem que ele despertou, né? Mas essa é só a história dele. Não é minha, não é sua. Porque a gente sentiu, porque a história dele estava dentro da minha história e sua história. A história dele não é somente a história dele, mas a história dele faz parte da minha história também. Parte da sua história. Tem uma piada que eu não gosto. Tem uma piada que eu tenho raiva. Quando eu ouço essa piada, eu vontade de xingar. Tem uma piada assim, quando eu cheguei no Brasil, eu não entendia essa piada.
A pessoa fala assim, quando a gente fala assim, o Brasil é uma terra muito abençoada, muitas naturezas, recursos, a gente, né? Pessoal, realmente o Brasil tem Foz do Iguaçu, cataratas, mais de 270 cataratas espalhado mais de 3 quilômetros. Não existe esse tipo de catarata. É o único lugar. Aonde? No Brasil. Desculpe, eu não sou contra a Argentina nem Paraguai. Esses caras vivem junto por causa disso, a gente que paga tudo. Mas tudo bem, essa é vontade cristã mesmo. A gente tem Rio de Janeiro, vai ter Olimpíada. Mas se essa Olimpíada não virasse piada. Aquela harmonia de natureza e arquitetônica de lá. É uma beleza aquela mistura. Olha, a Amazônia, pessoal. A Europa toda se levanta, encaixa exatamente lá. Muita riqueza. O que aconteceu com a cidade mariana? Quem que dobrou o joelho para chorar com aquele povo? Quem? Quando o governo é corrupto, o povo é corrupto também. E até cristão é corrupto. Então a gente tem que refletir. Esse congresso, realmente Deus usando sua vida, Arival, esta igreja, os colegas, Tilonde, vindo aqui, suas esposas, e que nós sabemos que nós não estamos só. Mas eu vou falar dessa piada que detesto. É piada diabólica, satânica. Que nada mais, pessoas dizem, olha, quando eles falam, começa assim sempre. Quando Deus criava a terra, Ele criou a África. Todo mundo viu. Cheio de espinhos. Lá em cima, deserto, Saara. E embaixo, Kalahari. Um monte, realmente, de lugar muito difícil de viver. Quando Deus criava lá, Canadá, ou União Soviética, cheio de gelos, assim, né? Toda a terra tinha problema. Quando Deus criou o Brasil, todo mundo reclamou. Todo o povo levantou. Oh Deus, é injusto. O Senhor não é justo. Tanta diferença aqui. Essa terra maravilhosa brasileira. Diz que Deus disse assim, peraí, deixa eu terminar. E depois vocês vão ver que tipo de gente eu vou colocar ali. Que horror! Deus não criou brasileiros. Deus nem criou coreanos. Deus jamais criou francês, americano, africano. Mas sim, Deus criou homem segundo sua imagem. Deus não criou Brasil. Deus não criou Coreia. Deus não criou China. Deus criou o céu e a terra. A gente não pode precipitar e se consolar dizendo que isso funciona só com o pastor Park. Não é, irmãos. Deus criou, segundo sua imagem, a gente e seus servos. Sempre tinha deficiência como a gente. Mas Deus nunca desistiu. Aquele que Ele chamou, Ele que capacita, Ele que faz a gente glorificar o nome dEle. E Ele faz tudo depois, Ele diz que a gente fez. Esse é nosso Senhor. Irmãos, Deus usa 2 métodos para fazer suas obras. Deus usa quantos métodos, pessoal?
É 2 metros. Eu pergunto só o que você pode responder. Então, quando eu pergunto, responda, tá? Você vai acertar tudo. Tá? Pergunta e responde, tá? Deus tem quantos métodos para realizar sua obra? É 2. Deus sempre usa homem, segundo sua imagem. Deus usa a gente. Deus não faz sua obra aqui na terra, Ele mesmo. Ele usa a pessoa. Ele usa a pessoa para fazer missão, evangelizar aquele que foi salvo. Aquele que experimentou salvação. Ele deixa essa pessoa testemunhar sobre perdão de Deus, porque foi perdoado. Deus usa aquela pessoa que tirou toda a lamaçal, sabe o que é realmente intervenção de Deus. Essa pessoa fala sobre obra de Deus. Deus usa sempre o homem, Deus usa sempre mulher, Deus usa sempre seu povo. Deus usa esse primeiro método. Mas se essa pessoa não faz, segundo método, ele faz. Ele mesmo faz. Até ele trocar nação, até ele trocar etnia, até ele trocar as pessoas. Isso se chama soberania de Deus. Se Israel só quer aproveitar privilégio, não responsabilidade, Deus ungiu eles como uma nação santa, uma nação sacerdotal, pessoal. Lá só tem sacerdotes. Mínima profissão lá é sacerdote, porque é uma nação sacerdotal. Quem nasce lá chama sacerdote. Vovô é sacerdote, pai é sacerdote, e seu irmão, e seu filho, tudo é sacerdote. Nação sacerdotal. Por que precisa uma nação sacerdotal? Porque precisa muitas nações. Vem diante do Senhor. Receber perdão, misericórdia, a graça. Quem que vai fazer esse intermédio? Qual era a função de sacerdote? Porque no Velho Testamento, como Deus ensinou para Moisés no deserto, como esse sumo sacerdote fazia ele mesmo, ele era pecador. Irmãos, imagina comigo, esse povo era tudo escravo lá no Egito. E durante 4 dias, eu pergunto o que você pode responder só, tá? Esse povo era escravo de 40 dias? 4 séculos, irmãos. Você imagina quando um povo vive como escravo, mentalidade de escravo durante 4 séculos? Ele sonha o quê? Eu vou ser grande escravo. E outro, eu vou ser um escravo mais famoso. Eu vou casar com uma escrava mais linda. Eu gostaria de ter filhos escravinhos mais inteligentes. Um bando de escravos, pessoal. Um bando de escravos. Deus tirou eles. Aí Deus no deserto não separou um tribo levita sacerdotal. Imagina, faz conta que até ontem, cara, era igual eu, escravo. Virou uma noite, cara, diz que ele é sacerdote. Diz que é ele que tem que fazer todo o sacrifício. Por isso o sacerdote também é pecador, ele também tem que ter remissão de pecado com aspersão do sangue de animal. Senão não começa o perdão. Por isso, Deus fez uma roupa especial para separar, para distinguir. Mas o cara era feio mesmo. O cara era escravo mesmo, igual eu. O cara era igual. Mas como esse cara se tornar sacerdote? E agora nós sabemos muito bem. Nós despojamos essas mantas, essas capas. Porque somos revestidos e selados pelo Espírito Santo, graças a sangue cordeiro do Senhor Jesus Cristo. A gente vive com essa vocação. Irmão, se eu pergunto qual é a sua profissão, o que você trabalha, a gente tem que falar, eu sou pastor, eu sou missionário, eu sou seminarista, a gente tem que falar.
Eu tinha um amigo, né, morador, do meu vizinho assim, pessoa que sempre dá a prestar conta do serviço. Ele ajudava a pintar. Ele era auxiliar de pintor ainda. Mas o cara trabalhava bem. Eu falei para ele, você é um pintor. Ele falou, não, eu não sou. Não, você é um pintor. Não, senhor, eu não sou pintor. Mas o que você está fazendo então aqui? Eu estou pintando. Então você pintou, rapaz. Sabe o que ele falou? Não, senhor. Eu sou artista. Eu falei, esse cara pirou. Eu sou artista profissional, eu sou artista plástica, eu desenho quadros. Mas ninguém compra meu quadro, pastor. Eu não tenho recurso para comprar tinta, não tenho recurso para comprar quadro, eu não tenho recurso para comprar pincel, eu não tenho. Dia da semana eu trabalho, quando eu ganho dinheiro, eu pinto. Não é essas coisas, mas a arte. Eu falei, pô, desculpe, senhor artista. Ele estava certo. Mesmo que ele gastava muito tempo com a pintura tinta, ele não era pintor. Mesmo que 5 dias ele gastava por semana para sobreviver, compra quadra, essas coisas materiais, ele não era pintor. Mesmo que ele dedicasse algumas horas, para isso que ele fazia tudo isso. Irmão, eu não gosto daquela piada mesmo, tá? Não conta, não fica rindo não. Aqui, a gente que mora aqui no Brasil, não é assim não. Irmãos, esse último momento, eu não vou fazer outra coisa, mas essa continuidade para que, irmãos, faz o que você fazia, só que lembrando a palavra, lembrando é que ainda as pessoas que você conhece trabalham como você. E você está bem, você é normal. Desculpe, repita comigo. Desculpe, Arival, repita comigo, tá? Todo mundo. Eu sou normal. Eu sou tão normal. Eu sou servo normal de Deus. Mas às vezes a gente pensa que somos só normal. Não perde esse foco. Tá? E continua, você está fazendo bem. Vê onde você deixou, levanta, lembra. Eu tenho certeza quando vocês, todos nós, quando iniciamos esse ministério, ou implantando igreja, encontrando uma ovelha, um homem, servo, a gente compartilhava a vida assim. Mas não sei desde quando. Porque a gente adquiriu essa depressa, todas essas coisas. Porque a gente se sente totalmente fracassado. Eu fiquei assustado quando um colega que eu conheço, né, que lá na Coreia, ele quase iniciou a igreja, né, implantou igreja com minha época também, quando eu levantei uma igreja na colônia, né, em São Paulo, uma igreja na colônia. Depois eu deixei aquela igreja para outro pastor, eu implantei de novo essa igreja Água Viva com 6 pessoas. Ele também começou isso na Coreia. Nossa, quando eu ouvi notícia que essa, né, desculpe minha ignorância, linguagem, mas assim que funciona. O cara estava bombando. Aí eu senti, mas eu estava bem aqui. E a igreja também, não é grande, mas está trabalhando, discipulado, fazendo missão, fazendo tudo. Mas quando houve notícia dele, eu fiquei arrasado. Bom, desculpe, tá? Desculpe. Eu já pedi perdão, tá? Eu não vou desculpar, perdi perdão.
ele. Mas como isso pode acontecer? Pô, eu faço discipulado dia, tarde, noite. O que está acontecendo? Irmãos, com essas coisas a gente perde o alvo. Por quê? Porque ficou. Esse mundo, pessoal, só tem dois tipos de pastor. Só tem dois tipos de obreiro de Deus. Aquele que persegue e aquele que é perseguido. Quem é você? Qual é a sua? Ninguém te persegue. E você também não precisa perseguir ninguém. Anda seu caminho. O Senhor disse, em João 14,6, o que ele disse? Eu sou? Eu sou? Eu pergunto o que você pode responder, pelo amor de Deus. Eu sou? E? Ninguém vê o Pai? Amém, pessoal. A gente sabe tudo. De repente a gente quer caminho, como disse Reverendo Parque, outros preletores. E de repente a gente procura caminho da sucesso, caminho da bênção, todo tipo de caminho. Mas esqueceu. Mas o Senhor Jesus Cristo disse o quê? Eu sou. Pessoal, no mundo não há caminho para sucesso, mas só existe um caminho que é Jesus, pessoal. Não era caminho era pessoa. O caminho era Jesus. Mas a gente procura caminhos para lá, caminhos para cá, caminhos aqui, caminhos lá. Mas o Senhor disse, eu sou o caminho. Todo o nosso ministério está dentro dele. O que ele fez? O que ele fez? Então, irmãos, isso que a gente tem que voltar, dia após dia. Mas não é fácil. Mas, irmãos, a gente tem que ter coragem. Eu não tenho coragem, pessoal. Por isso, na minha oração, eu sempre peço coragem. Senhor, me dá coragem. Eu estou com medo de falhar, medo de errar, medo de perder amigos, medo de perder membros. Eu tenho muito medo, Senhor. Me dá coragem. A coragem que eu não tenho. Essa coragem não pode sair dentro de mim, não. Porque o que está dentro já acabou, esgotou. Tem que vir de fora. A coragem. Tem que vir da palavra do Senhor. Tem que entregar para mim, Senhor. Eu quero trabalhar. Eu quero fazer a igreja, a missão. Eu quero fazer. Mas, Senhor, eu não tenho mais força. Não tenho. Preciso de força. Essa força também não sai dentro de mim. Já esgotou faz tempo, Senhor. Eu preciso. Senhor, é horror, irmãos. Senhor, me dê o poder que eu não tenho. Força que esgotou faz tempo. Senhor, não tem mais sabedoria. Senhor, quando eu prego, eu tenho medo de pregar. Senhor, dá essa coragem. Repreende outra vez. Outra vez, Senhor. Senhor, me dá mais força. Relembra o que a gente ensinava sempre os membros. Pão de um ano que a gente ora. Pão de toda a vida. Pão de cada dia. Cada dia a gente tem que pedir essa força que vem de Deus. A gente ensina, mas a gente não vive. Atos capítulo 1. Atos capítulo 1. Versículo 1. Vamos ler todos, irmãos? Já escrevi o primeiro livro, relatando todas as coisas que Jesus o quê? Começou a fazer e ensinar.
Ele fez ou não fez? Ele fez ou não fez? Fez. Você está fazendo então? Então faz. Você fez, mas parou, faz de novo. Tem vontade de largar? Espera aí, leia de novo. Jesus Cristo fez ou não fez? Vamos fazer então? Oh, não responde. Então vamos fazer? Tá? Olha aí, fala para a pessoa que está ao seu lado. Vamos fazer. Aí fala, eu sou teu testemunho. Tá? Muito bem. Depois dessa, vocês têm que pagar mesmo. Nós sabemos muito bem, Atos. Quando Lucas escreveu, ele escreveu para um homem, Teófilo. O primeiro livro também, Lucas, que ele escreveu, nós sabemos muito bem que era um livro só. Depois se dividiu, porque Lucas entrava a vida de Jesus Cristo, até a sua morte e ressurreição. Mas Atos era diferente, Atos continua com a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou melhor, antes da subida, Senhor, do céu. E alguma coisa que continua interessante, você nunca começaria um livro, já está falando do final. É ou não é? Mas esse Atos interessante, já começa o primeiro capítulo, você vê o quê? Jesus fala, bye bye. Tchau. Pô, você abre o livro e ele ir embora? Esse livro está errado. Esse primeiro capítulo não deveria estar no último capítulo de Lucas? Mas por que assim? Irmãos, olha para mim, meus lindos olhos puxados. Porque Deus que criou. Irmãos, raciocina comigo, tá? Jesus viveu toda a sua vida com a palavra de Deus. Claro, quando ele realmente cumpriu, é toda a promessa escrita no Velho Testamento. Novo Testamento começa com toda a sua vida. Porque ele é palavra. Ele que é Logos. Ele que estava com Deus, ele é Deus. Deus criou céu e terra. Não é assim que começa Gênesis? E pairava o Espírito de Deus. E Deus disse, haja luz. Eu pergunto o que você pode dizer. Haja luz. O que Deus falou, acontecia. Senhor, a palavra. Irmãos, ele viveu toda a sua vida obedecendo a palavra de Deus. E ele morreu. E ele ressuscitou. Aí que toda a história da salvação foi concluída. Certo? Jesus tem que fazer alguma coisa a mais? Eu pergunto, pessoal. Jesus completou a história da salvação ou não? Concluiu? Sim, concluiu, pessoal. Não pode falar que Jesus faltou alguma parte que eu tenho que concluir. Não disse isso. Concluiu, pessoal. Então, raciocina comigo agora, presta atenção. Se ele concluiu, o corpo dele glorificado, não é assim? Glorificado. Agora que ele está concluído, ele não depende mais sua parte carne como um homem, porque ele era 100% homem, mas ele não tinha pecado, porque o homem que tem que ser sacrificado, isso que estava escrito, e esse homem tem que morrer, mas ele ressuscita, ele comprova que ele é o quê? Filho de Deus. Tudo isso está escrito no primeiro capítulo de Romanos. Ele comprova. Aí, ele conclui toda a história de salvação. Corpo glorificado. Se ele glorificou tudo assim, então ele tem que ir para o seu trono, né? Não acha? Ele não é, pessoal. Ele não foi. Ele não foi. Eu acho incrível. Por que não foi? Aí eu procurei a palavra toda. Onde está escrito? Que depois da ressurreição ele tem que ficar aqui. Não está escrito. Se alguém acha, por favor, me avise. Por que ele ficou?
Ele ficou quantos dias? 40 dias. Por que ele ficou aqui? Aquele momento, nada mais, ele é o quê? Deus, como ele concluiu toda essa salvação, que ainda ele está aqui, significa que agora plenamente Deus está aí. Tá certo, pessoal? Então ele é o quê? Grande comunicador. Ele mesmo é uma comunicação do céu e da terra. Ele mesmo. O que ele fala é Deus. Eu não é, pessoal? Eu não é. O que eu pergunto, pessoal, eu já estudei tudo, não confronte com nossa doutrina presbiteriana, tá? Então pode responder, já aviso isso. Não se preocupe, está gravando. Até professor de teologia sistemática, quem seja, pode ouvir. Não se preocupe, tá? Quando eu pergunto, só responde sim, tá? Já estudei tudo. Eu apanhei já muito, pessoal. Então, esse Senhor, por que ficou? Até eu fico constrangido. Quando eu lembro aquele cenário que Jesus Cristo, ele faz uma fogueira na praia e assando pão e peixe, preparando o café da manhã para os seus discípulos. Melhor chefe da terra. Deus fazendo uma comidinha para os seus discípulos, picaretas. Nossa linguagem presbiteriana, pica-fumos, estava lá. Mas esse Deus é maravilhoso, ele volta para esses discípulos. E ainda ele prepara comida, seus discípulos cansados. E ainda ele convida, se tiver peixe, traz aqui um pouco, para que esse café da manhã eles também envolvam. E assava outra peixe também. Ele poderia fazer grande milagre, grande média angelical, mas não fez. Uma média tão humilde, simples, singela. E comendo, porque isso que estava acostumado com seus discípulos. Mas lá, diferente, esse Jesus é o quê? Morto e ressuscitado. Imagina. Eu acho que todo mundo estava envergonhado, como Arival. Arival, quando ele está cheio de unção espiritual, o rosto dele fica vermelho. Mas, naquela manhã tão cedo, quando Jesus Cristo fez fogueira, né? Como fez fogueira, eu acho que esse calor de fogueira esquentava seus rostos. Tá? Dá para imaginar? Essa é a parte mais romântica que eu penso. Acho que pensar assim não está errado, né? Todo mundo sentado, então, mesmo que pessoas fiquem envergonhadas, está para camuflar. Está esquentando com fogueira, todo mundo. Aí que o Senhor perguntou para o Pedro. Perguntou o quê? Muito, tu me amas? O que ele respondeu? Já imaginou? Pedro, por que você me traiu? O que ele vai responder? Você faz conta que seu filho fez prova, você falou que filho estuda, senão você vai ser reprovado. E filho disse que ia estudar mais, esse cara acabou a aula tal, não fez prova direitinho, foi reprovado. Aí veio com um boletim reprovado para a mãe. Amém? Você reprovou? O que o filho vai responder? Mas se mãe perguntasse, filho, você me ama? Esse filho reprovado, como que vai responder? Sim, mamãe. Até Deus pergunta o que a gente pode responder. Tu me amas? E ele diz sim. O que Jesus respondeu? Apacenta minhas ovelhas. Apacenta a ovelha de quem? Minhas ovelhas. Ovelhas de quem? Jesus, pessoal. Apacenta minhas ovelhas. O que Pedro respondeu? Na minha versão, não está escrito nada.
Na sua Bíblia está escrito alguma coisa? Ainda bem que nós usamos a mesma versão. Aí Jesus Cristo pergunta de novo: tu me amas? Ainda bem, né? Segunda pergunta geralmente diferente, né? Quando você cumprimenta uma segunda, já entra no assunto, não é assim? Já imagina a pergunta assim: como se sentiu quando você me negou? Até você me xingou, disse que não me conhece? Para aquela garota? Não perguntou assim. Perguntou o quê? Tu me amas? O que ele respondeu? O que Jesus respondeu? Apacenta, pastoreia meus cordeiros. Não fala assim, apacenta meus cordeiros. O que Pedro respondeu? O que Pedro respondeu? Muito obrigado. Igual a minha versão. Terceiro, Jesus pergunta, tu me amas? Aí, Pedro ficou difícil. Eu tento imaginar Pedro, porque eu também, frequentemente, fico nessa situação diante do Senhor. Será que o Senhor ainda confia em mim? Se ainda o Senhor me considera seu obreiro, seu servo. Aí ele fala, não. A Bíblia diz que ele entristeceu, porque perguntando três vezes já essa pergunta. Aí ele se toca. O Senhor sabe todas as coisas, mas eu amo o Senhor. Agora eu pergunto, irmãos, antes de perguntar isso, o Senhor Jesus Cristo sabia que Pedro amava ele ou não? Amava ou não, pessoal? É preciso saber perguntando, esse Deus onipotente, Deus Salvador. Então, por que perguntou isso? Eu não quero entrar lá, que nós aprendemos grego, que ele pergunta sobre, tu me amas, sobre agapau-me, fileusi, depois ele pergunta, fileumi, eu não vou entrar essa, pessoal. Eu também estudei como irmãos grego. E Jesus Cristo pergunta terceira vez, e ele responde, Deus responde a mesma coisa. O que ele diz? Apacenta minhas ovelhas. Acabou. Então esse Pedro o que tem que responder? Sim, Senhor. Muito obrigado. Senhor, realmente conhece meu coração que eu amo o Senhor. O Senhor ainda me confia e está entregando essa autoridade e para pastorear seu rebanho. Aleluia! Está escrito isso? Aí, mas Senhor sabia, Jesus, Deus Todo-Poderoso. Quando você era jovem, você fazia o que você quiser, onde você queria ir. Mas agora é diferente, você vai, abre seus braços, pessoas vão te levar. A gente lembra, né? O que ele pergunta? E aquele cara que estava no teu peito? Né? Falando de João. Irmãos, não precisa olhar o outro. Porque Deus nos chamou. A gente vai. A gente vai. Eu fiquei muito agradecido quando o reverendo Parque falou que ele fez discipulado. Sobrou só uma pessoa, né? Que é sua esposa, né? Senão tem que sair de divórcio, né? E ela ficou. Irmãos, no ministério então, é ele. Nossa história é tudo igual. Tá?
Pastores, respeita mesmo sua esposa, tá? Eu também tenho esposa, graças a Deus. Se alguém é solteiro, casa logo, tá? Você não sabe, ministério começa com a sua esposa. Mas toda a nossa história é igual. E Jesus Cristo, Ele ressuscitou, ficou aí, Ele voltou para os seus discípulos. Se humanamente a gente olhando que realmente discípulos fracassados, mas Jesus Cristo volta a mesma pessoa. E Ele fala sobre, vamos lá, Atos capítulo 1. Atos capítulo 1, versículo, vamos ler, começando com o primeiro versículo, até 3, vamos lá? Escrevi o primeiro livro, o Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer, a ensinar. Peraí pessoal, Lucas se escreveu para uma pessoa, a Bíblia tem essas coisas, algumas cartas paulinas também, destinadas para uma pessoa, mas ninguém imaginava uma pessoa que na verdade era a porta de entrada para toda a mensagem e que chegou até a nós. Uma pessoa aqui, Teófilo, tá? Versículo 2, todo mundo junto? Até ao dia em que, depois dado o mandamento por intermédio Espírito Santo aos apóstolos, foi elevado às alturas, a este também, depois de ter e se apresentou vivo, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao... Então, o propósito de ele estar 40 dias após da ressurreição e nada mais é por causa disso, que ele queria falar para os seus discípulos, as pessoas, concernente das coisas, concernente ao reino de Deus. Reino de Deus, as coisas de Deus. E ainda nós conhecemos muito bem e que Jesus Cristo pede seus discípulos permanecerem em Jerusalém para até receber essa promessa do Pai. Continuaremos, versículo 4, todo mundo junto já? E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvisse. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias, que justamente depois de 10 dias. Durante 10 dias, o que eles fizeram? Ainda bem que eles obedeceram. Permaneceram ou não? Permaneceram ou não? Vocês também vão permanecer no seu ministério? Tem muita gente que não respondeu. É você que acerta a conta. O que eles fizeram? Durante 10 dias, esperando só braços cruzados. O que eles estão fazendo? Orando, pessoal. Esperando, orando. Que recebeu essa promessa de Deus, que a gente já recebeu. Ninguém fala amém? Não, eu pensei que sou eu que recebi. Nós recebemos, pessoal. Eu vou encerrar, porque eu não quero atrapalhar vocês não, né? E que você está colocando as ordens, desafios. Então, irmãos, abra a palavra de Deus, Apocalipse, para encerrar. Já mencionei o primeiro versículo de Gênesis, agora Apocalipse, a Bíblia toda. Apocalipse capítulo 2. Que sai 7 igrejas. Irmãos, desculpe, olha para mim mais uma vez. Não subestima estas 7 igrejas, pessoal. Eu sempre pergunto, minha igreja é melhor que dessas igrejas? Tem algumas igrejas elogiadas, parabenizadas. Algumas igrejas realmente levamos severa bronca mesmo, advertência.
um elogio ou advertência, não era assim? Mas eu me pergunto, mesmo que igrejas que foram, realmente levaram só a advertência, eu me pergunto, será que minha igreja, quer dizer, igreja do Senhor, mas onde eu sirvo, esta igreja é melhor que estas igrejas? A gente tem que refletir, pessoal. Capítulo 2, versículo 1 e 2. Vamos ler todo mundo junto? Já. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreve: estas coisas disse aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não pode suportar homens. Muito bem, até aí. Esse Deus poderoso, Senhor Jesus Cristo, que na mão dele tem 7 estrelas, significa o quê? Todo o universo está na mão dele. Não é assim? Ele é rei, ele é criador da luz. Ele que ilumina todo esse universo até a nossa vida. Versículo 8. Agora, carta para Esmirna. 8 já. Arranjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas disse primeiro e último, que esteve morto, tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico. A blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Fala claramente. Versículo 12, para Pérgamo. O anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas disse aquele que tem a espada afiada de 2. Conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e que conserva o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Versículo 18, para Tiatira. Ao anjo da igreja em escreve: estas coisas disse Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze. Conheço as tuas obras, o teu amor, tua fé, teu serviço, tua perseverança, as tuas últimas obras, mais numerosas do que. Agora capítulo 3, versículo 1. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas disse aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e está morto. Versículo 7. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas disse o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, que abre, ninguém fechará, e que fecha, ninguém abrirá. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Pelo último 14. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas disse Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conhece as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosse frio ou quente. Irmãos, não importa a igreja foi parabenizada ou levou sua advertência. Aqui tem um fator comum. Qual frase? Amém. Conheço você. Eu te conheço. Como você trabalhou, onde você habitou, o que você fez, eu te conheço. Eu te conheço. Deus conhece a sua vida. Deus conhece minha vida. Deus conhece nosso ministério. Deus conhece nosso campo. Deus conhece nosso membro. Deus conhece nosso conselho. Deus conhece nosso missionário. Deus conhece tua igreja. Deus conhece. Tá bom? Não tá bom? Não tá bom? Quer que seu colega conheça seu sucesso?
E Deus não sabe? Tem vergonha de falar seu fracasso? Mas Deus o quê? Conhece toda a nossa vida. Aleluia. Homem, depois pecado original. Aliás, até esse pecado original, homem queria ser famoso. Homem queria ser famoso. Homem queria levantar seu nome. Homem queria ser igual a Deus. Homem queria, pessoal, nome famoso. Homem queria fama. Deus queria abençoar o homem. Deus queria abençoar o homem. Mas o homem queria o quê? Fama. Deus queria fazer o quê? Abençoar. Mas o homem queria o quê? Fama. O homem queria o quê? Fama. Deus queria o quê? Ainda Deus quer o quê? Abençoar. Mas Deus sabia nosso coração. Gênesis capítulo 12, Deus fala assim: eu engrandecerei seu nome também. Deus sabe. Irmãos, esse caminho que nós fomos desafiados não é fácil, certo, pessoal? Agora, mas eu vou perguntar mesmo, né? Tem que fazer para fazer esse desfecho, né? Vamos fazer discipulado? Vamos fazer discipulado? Quem está fazendo, continue fazendo, tá bom? Quem parou, recomeça, tá bom? Está difícil, mas vamos lá, não tem outro jeito. Por isso eu gostaria de deixar vocês com o último versículo, Hebreus capítulo 5. Versículo 7 até 10. Vamos ler todos juntos? De pé. Hebreus 5, versículo 7 até 10. Lemos. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação para todos os que lhe obedecem, tendo sido nomeado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Até Jesus Cristo, aqui na terra, ele aprendeu uma coisa. O que ele aprendeu? Obediência. Ele aprendeu ainda essa obediência com sofrimento. Ele obedecia a palavra. Obedecia para viver de acordo com a palavra. E sofrimento, ele obedecia para que todo aquele que obedece a ele seguirá mesmo o caminho de sumo sacerdote e caminho de o quê? Melquisedeque. Repita comigo, eu sou linhagem de Melquisedeque. Amém? Está errado, pessoal? Não, de jeito nenhum, está escrita. Porque a gente tem que obedecer. Por quê? Todo o pecado original começou com desobediência, pessoal. Aí, Senhor, gastou toda a sua vida com obediência e ele se tornou autor da salvação. E assim, Deus tenha misericórdia e graça sobre nós, todos nós. Irmãos, lembra esse cenário. Você não está só, eu não estou só. Irmãos, só Hebreus capítulo 12, aqui também, que a gente vai ser chamado discípulo do Senhor Jesus Cristo. Discípulo gera outro discípulo. Deus nos ajude. Amém.